Então, você que está nesse vídeo, fica de olho, você vai ver como o prazo e como fazendo conta você pode economizar muita grana. Como financiar um imóvel de R$200 mil? Fala turminha, sejam bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso aqui no nosso canal do YouTube, para nossas redes sociais e todas as plataformas. E esse vídeo, que inclusive a gente gravou recentemente de um outro valor, é um vídeo que foi muito bem recomendado, a gente ficou muito feliz porque de fato as pessoas têm esse interesse e inclusive em outros vídeos, alguns comentários dizendo: poxa, vocês estão falando de valores muito altos, ajuda a gente aqui em valores menores. Então aqui é um vídeo com o objetivo de ajudar as pessoas que vão comprar o imóvel nessa faixa conhecida como primeiro preço. Então aqui a gente não só vai ajudar vocês a se prepararem, como poderem comprar através de financiamento. Então vamos trazer os temas como qual a taxa de juros, quanto você tem que juntar de entrada, como você pode pagar essa entrada, como você se prepara para conseguir uma boa taxa. Vou trazer uma dica também depois simulando e principalmente até o final do vídeo. Então fica até o final do vídeo. Vou trazer uma dica bônus. Quais são os melhores bancos para fazer um financiamento no momento atual e para esse tipo de valor de imóvel? Porque novamente as pessoas confundem muito os programas habitacionais e esse não é o objetivo. Mas novamente, para um vídeo maravilhoso, compartilhando aqui um conteúdo top de primeira que vai te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel ou até mesmo investir, ganhar um aluguel, viver de renda, investindo em imóveis, conseguindo através de financiamento. Troca justa entre a gente, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem tem esse sonho de conquistar a casa própria ou quer começar a investir no mercado imobiliário. Faz sentido, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso no decorrer do vídeo. E quem tá chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best. Venham comigo que esse vídeo tá daquele jeito, né? Maravilhoso. Bom, turminha, aí falando, como comprar um imóvel de R$200 mil, precisamos começar falando pelo imóvel, De fato, quais são os imóveis que são aceitos para você ter uma facilidade, O que é uma facilidade? Aprovar de forma mais fácil, o processo andar rápido, de fato você ter êxito na busca da compra do imóvel, não ficar perdendo tempo, numa coisa que não vai se concretizar. Então, para você já guiar a sua cabeça em procurar algo que de fato faça sentido. Quais são os imóveis para você conseguir as menores taxas de financiamento? Imóveis residenciais, com a documentação em dia, tudo bonitinho, averbado no nome da pessoa que está vendendo, ou até mesmo uma construtora e assim por diante, Porque esse tipo de financiamento serve tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados. Então atenção, bacana em cima disso é que começou a pensar em terreno, já começa a complicar, um imóvel que não tem a documentação averbada, não está no nome das pessoas, tudo isso vai te distanciar de realizar esse sonho com mais facilidade. Embora às vezes pode sim tem linha para isso, mas eu estou falando de facilidade e boas taxas de juros. Então foca uma casa, um apartamento, até alguns casos as pessoas aí podem estar vendo esse vídeo para um imóvel comercial, também é possível, mas aqui a gente está muito mais voltado à primeira moradia. Bom, e aí agora, Gaspar, já entendi, vou botar minha cabeça focada conseguir um imóvel, identifiquei um imóvel que de fato eu vou conseguir um bom financiamento, Afinal de contas, como que eu vou conseguir comprar este imóvel? O primeiro passo, obviamente, depois de identificar, aprovar o seu financiamento, é que você vai ter que ter um valor para dar de entrada. É necessário. Por que o banco não financia 100%? Galera, não financia 100%. A maior parte dos bancos que conseguem, em alguns casos, chegar até 90%, vai depender do seu crédito, vai depender do imóvel, uma série de fatores. O normal é 80%, então trate do normal, junte 20% de entrada. Mas eu ouvi falar uma vez que a Caixa faz 100%. Mito, não faz 100%. Ela teve em alguns feirões de imóveis resgatados, de leilões, ela fez lá uma espécie de um feirão para desovar esses imóveis e financiou ainda de lambuja 100%. São campanhas específicas, não é uma prática de mercado. Então, um exemplo para um imóvel de 200 mil, você teria que juntar pelo menos R$40 mil. E aí, como que você paga isso? Aí você pode fazer um acordo com o vendedor do imóvel. Por quê? Para o banco vai constar aqui 20% você deu, é recurso próprio. E aí você pode estar utilizando através de meio transferência de valores, você pode dar um veículo, por exemplo, pode parcelar o acordo de vocês. Se o vendedor assinar um contrato de financiamento do banco junto com você, isso está resolvido. A única segunda maneira que não vai entrar como recurso próprio e que de fato você pode e ajuda muitas pessoas é o famoso FGTS. Se você tiver um saldo positivo de FGTS, você pode utilizar o para dar de entrada. Tem algumas regrinhas, como, por exemplo, esse imóvel realmente tem que ser o seu primeiro imóvel, tem que estar na cidade que você trabalha ou reside, você tem que ter mais de
3 anos de carteira assinada, ininterruptos ou não. Então tem uma série de requisitos, mas pensando que você se enquadre, você pode utilizar e isso pode ser um grande aliado, né? Então, juntando tudo que você tem que pelo menos ter 20%. Se você tiver mais, ótimo, você vai financiar menos, mas estou falando o mínimo que é necessário para uma entrada. Detalhe, este valor de entrada, Gaspar, o banco me repassa alguma coisa de valores que eu tenho que dar, tenho que pagar para o banco, para quem que eu pago? Existe uma dúvida, né? Já dou de cara para a pessoa? Não. Como que funciona? Você pode firmar um compromisso de compra e venda, que depois de concluído todo o financiamento, você pode estar pagando a pessoa. Esse recurso de entrada é pago diretamente para o vendedor, tá? Não é para o banco, não é para ninguém, para o vendedor. Então, dica aqui sempre, pega um especialista, um advogado para te assessorar, um corretor de imóvel, né, que possa estar próximo para você não cair numa furada, às vezes dar um dinheiro antecipado, depois a coisa não dá certo, você perder dinheiro. Jamais faça isso. Faça como tem que ser, peça ajuda de um especialista. Já se prepare porque você vai ter 2 custos centrais para fazer a aquisição de um imóvel. Um deles é o ITBI, Imposto sobre Transmissão do Bem Imóvel, pagos para a prefeitura, né, o imposto municipal, que você precisa ter ele paguinho, bonitinho, para levar lá no registro de imóvel e fazer a transferência do imóvel para o seu nome. O segundo custo é o custo de registro de imóveis. Ele também é um custo que você vai ter de emolumentos e tal, que o registro, né, o cartório, de fato, que cuida dos imóveis, vai cobrar para poder fazer essa transferência. Então esses custos somados são os custos de transferência do imóvel. Esse custo, dependendo do banco, você pode colocar dentro do financiamento para pagar parcelado. Alguns você tem que pagar, o banco te ressarce, alguns o banco paga para você. Por isso que é legal você olhar muito bem e fazer uma pesquisa, não é só a taxa, tem que ver que banco que vai poder atender melhor a tua realidade. E aí, pensando uma base, né, em somatória de custos, existe um porém aqui que vale a pena alertar vocês. Para a primeira aquisição, se você nunca fez um financiamento, está fazendo pela primeira vez, você pode ter um desconto nesses custos de até 50%. Também tem algumas regras, então vale legal vocês pesquisarem um pouquinho, que dentro dessa regra você enquadrou, como por exemplo, a minha primeira moradia, né, o lugar que eu moro, resíduo, enfim, enquadrou 50% de desconto nessas 2 tarifas, então você pode economizar uma boa grana. Falando numa média, Gaspar, beleza, você falou, mas eu quero saber quanto custa. Na média nacional, pessoal, 3% o ITBI, tá? Uma média nacional do valor de compra e venda declarado. Ou seja, tem como declarar menos, daí você vai pegar menos financiamento, porque o financiamento é um percentual sobre o menor valor, ou de avaliação do imóvel que for declarado. Por que isso é importante? Exemplo, um imóvel de 200 mil, você vai ter um custo de 6 mil reais em média de ITBI. Se você tiver o desconto primeira aquisição, pode virar 3 mil reais. Custo de cartório também vai variar um pouco. Se for casa, é um custo. Se for apartamento com vagas de garagem, ele pode aumentar um pouco esse custo. Também temos um vídeo falando sobre isso. Média vai custar de 2 a 5 mil reais, dependendo aí, obviamente. E também você pode ter um desconto em relação a isso. Esses são os custos embutidos dentro do financiamento. E um terceiro custo, que daí não vamos chamar de custo, porque esse realmente é embutido, é o custo de estruturação do seu financiamento, entre custo de avaliação do imóvel, tarifa de cadastro, tipo de coisas que são básicas aí que todos os bancos têm, vai variar um pouquinho de um para outro, mas numa média aí 1.900, 2.000 reais, um custo total englobado para você fazer o financiamento, não custos de transferência do imóvel. Bom, Dorime, então venho aqui para o meu computador, de fato vou fazer um exemplo de um financiamento, né, o que é possível financiar no imóvel de 200 mil, e aí vocês vão perceber que 200 mil, como eu falei, 20% de entrada, 40 mil você, né, poderia financiar, o máximo, o teto de 160 mil. Fiz em 360 meses, é possível até 420, mas eu não indico porque muda pouco, e daqui a pouco vou trazer você para uma planilha, que aqui vai ser a paulada, aqui vocês vão ver como vocês podem ganhar dinheiro fazendo esse tipo de conta. Então, você que está nesse vídeo, fica de olho, você vai ver como o prazo e como fazendo conta você pode economizar muita grana. Então, aqui fizemos algumas contas, né? Aqui a gente, obviamente, é o nosso simulador interno, tem vários bancos que a gente trabalha. Eu vou trazer aqui no topo da cadeia aqui uns 3 principais, olhando por taxa de juros média, né? Como eu falei antes, 9,5, 9,7, 9,9. Então, se a gente olhar em 9,5, vamos dar um exemplo aqui do Itaú, que estaria em primeiro lugar justamente por essa questão de custo, né? E pensando também em efetivo total, a gente estaria falando hoje, né, de uma prestação inicial de R$ 1.746 e uma última prestação de R$ 472. Já falando aqui em renda, para vocês perceberem, mas mesmo que um banco mais caro aqui, vai 1.850, 480, né? R$10 aqui, e aqui a gente está falando de R$100 no começo, aqui 1.770, vai ser nessa faixa aí, tá vendo? Isso aqui é muito legal para vocês verem que um imóvel de 200 mil às vezes está saindo do aluguel e está comprando algo que é seu. E aí sobre a renda. A renda, galera, é 3 vezes o valor da prestação, então você pode comprometer até 30% da sua renda. Então hoje uma pessoa, mais uma renda livre, porque se desses 5.300 você já paga um carro, né, obviamente aí uma parcela de R$600, já pode comprometer. Mas o legal do financiamento, uma dica legal, você pode somar renda. Então você pode, né, eu a esposa, ou a esposa e alguém, o filho e o pai, né, irmão, sócio, enfim, você pode somar pessoas, tá? Depende de cada banco tem uma política, mas pode ser feito, tá? Então, mais uma média, 3 vezes o valor da prestação. E se você tiver um comprometimento, você tem que, né, compor um pouquinho mais, fechou?
Feito isso, entendemos aqui um pouquinho do custo, o que eu quero mostrar para vocês que é muito relevante e muito importante. Mesmo exemplo, eu trouxe aqui 160, 9,5%, né? Vou tirar aqui a correção, vamos falar de TR, ó, TR, ninguém faz essa conta para vocês, eu vou fazer. Por que aqui deu 1.600, lá tá dando 1.700, Gaspar? Porque lá tem os seguros, aqui eu não trago os seguros. Todo financiamento tem um seguro de MIP, morte e validez permanente, e o DFI, danos físicos ao imóvel. Tá? É uma cobertura para valor de crédito e uma cobertura para o imóvel. O que é legal? Eu trouxe aqui para vocês, eu quero fazer um autossoma e também uma dica de ouro para você que vai fazer um financiamento. Olhem muito para o prazo, não olhem só para a parcela, tá? Não olhem só para a taxa de juros. Se eu somar hoje, em 360 meses, um crédito de 160 mil, como eu tinha falado, uma parcela que começa lá em 1.600 e pouquinho, terminando em 400, você estaria pagando 160 até o final 379 mil reais. E por que eu falo que olhem muito para o prazo? Uma parcela de 1.659. Se você somar e fizer uma simulação em 20 anos, essa prestação aumentaria em torno de 200 reais. Só que aqueles 379 mil reais vão virar, no fim do dia, um montante de, como vocês podem olhar aqui, um montante de economia que somaria 73 mil reais, ou seja, são 10 anos a menos pagando, consequentemente baixa. E é muito sensível, né? Porque se eu tenho uma renda e quero começar a brincar, achei interessante essa dica, Gaspar. Se eu fizer em 15 anos, metade do prazo, minha parcela de 1.600 vai para 2.100. É um esforço, claro, 500 reais a mais por mês. Só que esses 500 a mais vão significar 269 mil reais, ou seja, mais de 100 mil reais de economia. Sendo que a parcela, obviamente, é um esforço, mas está vendo como o prazo é sensível. Por que eu fiz questão de trazer vocês para o computador e mostrar isso? Galera, não é só taxa de juros, às vezes pequenas jogadas podem fazer você economizar muita grana. Bom, turminha, aí como eu prometi lá no começo, você que acompanhou aqui a trajetória de como comprar um imóvel de 200 mil e usando o financiamento bancário, trouxe para vocês custos, etc. E falei novamente, né, para quem vai comprar o primeiro imóvel, para quem tá pensando em investir, bota este imóvel para alugar, aplica um pouco dessa grana, dá para fazer uma boa jogada, né? Agora, o que é a dúvida que não quer calar, e seria o bônus, mas e aí, Gaspar, gostei, faz sentido. Qual os melhores bancos? Porque aqui eu não gosto de falar né? Eu gosto de trazer os melhores. E aí, de fato, eu vou separar aqui. Eu vou dizer para vocês os dois melhores na nossa visão para esse patamar de valor de imóvel, os dois melhores bancos estatais e os dois melhores privados, que também é importante, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, perdem oportunidade, porque os bancos estatais às vezes têm um processo um pouco mais moroso, dificultoso do que um banco privado. Bancos estatais, fizemos uma pesquisa unindo taxa, qual que é o fator aqui de qualificação, né? Taxa versus processo, né? E experiência aí dos clientes, embora um deles não é aquela experiência toda, mas para estatal, digamos que sim, né? Seria hoje para bancos estatais, Caixa Econômica Federal e o BRB, Banco de Brasília. Eles são duas instituições, né, que de fato têm boas taxas e atingem muito bem esse público, né? Claro que uns vão ter uma flexibilidade em relação a tabelas, em relação a crédito, né, reciprocidade, enfim, tem muito disso, aquilo que eu falo, né? O ideal é você sempre priorizar o banco que você tem relacionamento. É obrigação dele te entregar algo. Mas se ele não te entregar, tô dando de lambuja aí a dica de ouro para vocês. Agora, Gaspar, já tentei, a minha experiência com a Caixa foi traumática, não quero saber, não sei quem que é BRB. Quem aí do mercado privado você acha que pode me atender bem? A gente elencou aqui dois principais bancos, o Banco Itaú e o Banco Inter, que vão ter taxas muito semelhantes, vão ser muito agressivos e com um processo muito melhor, inclusive, que esses dois bancos estatais que eu citei. Então tô dando de lambuja 4 bancos que vale a pena vocês olharem, fazer simulações, né? Estarem sempre olhando para isso. E também, precisando, qualquer dúvida, vocês sabem que as nossas portas estão abertas, deixem comentários, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e ajude essas pessoas a realizarem esse sonho, que é conquistar a casa própria ou começar a investir no mercado imobiliário, enfim, né? Então espero de coração que você tenha gostado muito desse vídeo. Não se inscreveu no começo, já se inscreve aí para continuar recebendo nossos vídeos, dá essa força pra gente, compartilhem o vídeo, dê um likezinho aí e até a próxima, um grande abraço e seja best você também.